gente tá. Agora são 11h36. Não estou em casa. Então, essa dimensão de fazer um vídeo em vídeo agora não tem como. Bom, hoje eu vou fazer um ensino sobre leis injustas. O que é leis injustas? Leis injustas são leis que foram atracadas sem direção de Deus, foram atracadas no conhecimento humano e na emoção humana. Talvez esse vídeo pode até levar um processo por ele, mas vamos embora. Todos preparados? Manda o like. Vai ser muito interessante esse vídeo, hein? Vamos lá? Quem quer aprender mais? E vamos ler o que está na Bíblia sobre leis justas. Vamos dar uma olhada. Vamos aqui. Muito interessante esse ensino, hein? Vocês vão amar. Então já dá o like aí, já vai compartilhando. Vamos lá. Que se baseia, né? Tudo isso aí. Vamos analisar aqui. Todos aí? Todos? Vocês vão entender. Hoje vai ser interessante. Gente, dá um like. Leis injustas. Vamos lá. Posso começar? Gosto de ver sua cara, pastor. Então, o que vai salvar vocês vai ser a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó, em Salmos, capítulo 103, verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Tu não é um Deus que tem prazer na justiça, contigo o mal não pode habitar. O que está falando sobre esse texto? Esse texto está falando sobre uma realidade muito grande. O que tem acontecido hoje na Terra são leis atribuídas dos homens. Vamos colocar um detalhe. Vamos começar sobre a lei. Vamos começar sobre a lei Maria da Penha. Vamos lá. Que é uma lei que se destine à mulher, né? A mulher, ela não pode ser agredida, ela não pode ser ameaçada, a mulher não pode ser, suponho que seja de alguma forma levada a sua vida insegura, né? Que ela pode pedir uma medida protetiva, ou seja, áudio, seja o que for, e assim o homem não pode chegar perto dessa mulher. Perfeito. Vamos olhar para o outro lado. O homem não tem isso. A mulher pode bater no homem, a mulher pode ameaçar o homem, a mulher pode agredir o homem. Que ele não tem uma lei específica para o seu favor. Outras leis também que diferem muito sobre esse tema, que aborda sobre uma questão já... E nós poderíamos colocar que seria uma lei machista, no caso. Então, a gente tem isso. Por que eu estou tirando essas leis? Porque eu estava aqui falando com um amigo meu, que estava preso na pensão. Por exemplo, outra lei pensão. Uma lei injusta. Por quê? O pai tem que ter o compromisso da pensão, porque é uma obrigatoriedade dele. Mas a lei da pensão, quando ele atrasa 3 meses, o que acontece? Ele é pego dentro da empresa. Quem está entendendo? E ele perde o trabalho. O único trabalho que ele tem para manter, ele perde. Ele perde o trabalho. O que eu mais vi em pensão foi pessoas com uniforme da empresa. Né? Com uniforme da empresa, dentro presa, outros carpindo no terreno, outros fazendo linha de produção e entrar dentro da empresa, a polícia entrar dentro da empresa e levar esse cara. Eles perdem o trabalho. E ainda, depois de perder o trabalho, a mulher, escuta bem, ela tem o poder ainda de colocar como dívida ativa. Por exemplo, se eu devo 60 mil, vou preso. Essa dívida não é congelada, mas eu estou devendo essa dívida. Então ela congela todas as suas contas do cara e pega tudo de valor que ele tem. Mas vamos lá. O filho está passando fome? Não. Não está passando fome.
Mas eu sei que a responsabilidade do homem é pagar a pensão. Mas chegar num acordo consensual entre o marido e a esposa, isso não existe. As leis cometem as leis e as leis vão severamente atrás de uma coisa, uma situação onde que não vai dar outro trabalho para o homem que ficou detido na reclusão 30 dias. Quem está entendendo? Alguém está entendendo? Vocês estão entendendo? Todos entendendo? Então, você tem aí uma lei, escute bem, uma lei que está tirando, que pega o cara trabalhando dentro da empresa dele e prende ele. E a empresa manda embora ele. Vocês estão entendendo? Manda embora. Manda embora. E esse é o maior fato. O fato de mandar embora. Então você tem duas opções na sua vida. Você tem a opção de entender que a terra, ela vive, e o homem e a mulher pegam a pensão e não dá conta do que ela paga. Por exemplo, se mandar R$ 1.000, ela gasta o que ela quiser. Compra roupa, maquiagem. Quem já conhece mulheres que pegam a pensão e gasta? Quem conhece? Diga eu. E ela não precisa dar a declaração do que ela gasta. Tipo, a criança pode morrer de fome e o dinheiro da pensão tá andando por aí. Quem concorda comigo, fala amém. Quem entendeu aí? Então, esse é o retrocesso. Essa é o argumento mais tenebroso que existe. Então, a Maria da Penha é, por exemplo, se uma mulher ela dá um tapa no próprio rosto e ela fala que o cara deu, ele vai preso sem o delegado não quer escutar ele. Ele não quer ouvir, a perícia não vai vir ver se o tapa é da mulher e ele vai preso. Maria da Penha. Gente, quem está entendendo? Quem está entendendo? Calma que eu vou falar mais sobre esse assunto no final, vocês vão surpreender. Então a mulher pode incriminar o homem a qualquer momento. Se ela quiser pregar uma peça no homem, ela pega. Então ela vai lá, se rala e diz que ele... E o cara, não, mas não foi eu. Todo mundo que vai preso, o delegado vai falar assim, ó, todo mundo que fala preso fala que não fez. E aí ela vai dar risada pela porta da portaria da delegacia, vai dar risada. O que está acontecendo hoje? A averiguação da justiça ela é muito injusta. Por exemplo, se tivesse um corte de uma unhada, por exemplo, no rosto de alguém, tinha que tirar a pele da unha, ver se realmente dá o DNA, para incriminar alguém. Mas para você puxar um exame, esqueci, probabilístico, uma coisa assim, são mais de R$ 10.000, R$ 8.000 para você tirar um exame de DNA. Para você provar que você foi inocentado. Quem está entendendo? Agora, o que mais interessante? Né? O mais interessante nessa história, né? Eu vejo a lei da pensão. A pensão, você vê os trabalhadores sendo presos, né? Eles vão perder tudo que eles têm, vai ficar sem o CPF, válido. A mulher, tudo que cair, a mulher vai sugar. E aí vai atrasando as que vão ser consequentes. Por exemplo, se eu trabalho e ganho R$ 8.000, a mulher vai pegar os 8.000. E eu vou viver do quê? Eu vou trabalhar para ganhar 0 salário. Quem está entendendo? Vocês viram como que as leis dos homens são tenebrosas? O juiz que fez essa lei, eu acho que ele não viu que realmente o cara vai ficar vivendo uma vida antissocial. Ele vai ter dinheiro, ele vai ter que prestar dinheiro para trabalhar. Emprestar, ou ele vai para o roubo. Mas o que me deixa mais triste, quem está entendendo? Quem está entendendo também? Interessante esse assunto, né? Porque isso é um assunto social e isso pertence à igreja também. Então o cara, ele vai, o juiz, então vai cair na conta dele, por exemplo, ele deve 30 mil, ele trabalha e ganha 3. 10 meses ele vai ficar com 0 de salário. Mas e marmita para ele levar para o serviço? A água dele, a luz dele. Quem está entendendo? É o que acontece nessa lei da pensão. Totalmente errada. Totalmente ao contrário. Então o que tinha que ser feito? Hoje você precisa provar que você não recebe tal salário. Mas tinha que ter uma perícia na casa da mãe. Para ver se a criança realmente está passando fome. Para ver que o pai possa ajudar. E o juiz vê a renda fixa da mulher
e ver a renda física do marido. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. O Stammer perguntou da lei da Maria da Penha. Então, na Maria da Penha, vamos falar novamente sobre ela. Então, a Maria da Penha é um perigo para os homens. Não tem Maria João, a lei de Maria João. A mulher agride o homem e o homem não pode fazer nada, gente. Vocês têm noção que é isso? O homem não pode nem se defender. Não pode. A mulher dá tapa na cara, soco na boca. E isso tem ganhado força nas mulheres, porque as mulheres estão usando essa lei para espancar os homens. Quem está entendendo? Né? A pessoa foi presa, exatamente, que injustiça. A pessoa foi presa por causa de Zezéu. A mulher colocar o cara na. Eu vejo que pessoas foram presas por R$ 150, perderam o trabalho e tinha pagado, gente, tinha pagado, mas não deu baixo. Então, tem percebido, Nathanael? Todo mundo, ó. É estarrecedor isso. As mulheres estão espancando os caras. Elas estão espancando os caras. Tem gente, tem marido apanhando dentro de casa, gente. E ainda ela ameaça. Eu vou chamar a polícia. Ela bate no cara, passa de inocente. Todo mundo vai acreditar. A mulher, gente, não é querer falar as mulheres. A mulher está sendo como uma criança hoje. A palavra da mulher está valendo mais que o céu e o mundo. Sendo que não é assim. São direitos iguais. Então a igualitariedade do direito, ela tem sido defamada. Mas ninguém vê essas coisas. Mas o que eu quero falar sobre esse assunto nos dias de hoje, de agora? Qual que é a minha ideia? Qual que é a minha ideia? A minha ideia de falar sobre esse vídeo é falar sobre você que está em casa. Você pode ser vítima também da polícia. Sim. Que ela não foca a sua cara, ela coloca 1 quilo de maconha e fala que você é o traficante. E chega no distrito, você não tem como provar que não era a sua droga. Não tem como. Não tem como. Não existe essa punição. Não existe. Os homens estão sendo oprimidos pelas mulheres. Não é todas, lógico. Tem mulher de honra, tem mulher que sabe conversar, tem mulher sábia, mas tem mulher que não presta. Que ela já nasce não prestando, gente, de verdade. Irmãos, quando eu cheguei no presídio sobre a pensão, olha só o que aconteceu com aquele rapaz, o senhor. Ele tinha pagado toda a pensão, mas como não foi em juízo, prenderam ele. A empresa, 10 anos de empresa, foi mandado embora porque foi preso. Foi mandado embora. E sabe o que colocou? Não falaram que ele foi preso pela empresa, justa causa. Passou de 20 dias faltando. Até esse cara ir atrás dos seus direitos, cara. Então a mulher colocou na cadeia, tirou o trabalho dele. Quer dizer, quantos eu vi falando, posso falar, gente? É forte que eu vou falar aqui. Quando eu fui preso em pensão, eu vi um cara falando, doutor, você vai me ver aqui de novo, eu vou matar minha mulher. Quantos na cadeia, meus irmãos, não falou que vai matar? Vou matar, vou matar, vou matar. O feminicídio aumenta por causa desses delitos também. Isso eu tenho certeza que isso acontece porque você tem aí um homem revoltado por causa de... O filho não está passando fome muitas vezes. E é o que está acontecendo. Então são leis, meus irmãos, que está agravando o feminicídio. Está agravando. Imagina um menino que eu estava lá preso, ele foi preso 4 vezes no ano. Ele falou, eu não trabalho, faz 10 meses que eu estou tentando arrumar um emprego, eu não consigo. E ela não quer saber, ela quer o dinheiro. Catei papelão, fiz de tudo. A mão toda arrebentada de fazer cobre e nada, não conseguiu o valor total. Mas a mulher não quis saber. O menino mora na rua. Eu vi sabe que eu fiquei mais indenizado? Eu falei, mas isso não é justo. Um catador de papelão foi preso. Né? Então, gente, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Saiba com quem vocês estão do lado. Saiba. Irmãos. Ai, irmão, se você soubesse o que uma mulher tola é capaz de fazer.
ela é capaz de te prender, ela é capaz de te matar, ela é capaz de fazer coisas tenebrosas, né? Aí perguntou aqui o Starman, hoje em dia não vale a pena casar? Eu digo uma coisa, não vale a pena casar. Eu vou repetir, não vale a pena casar, gente. Não casem. Vai para uma obra missionária, faz igual Paulo fez. Não sou contra o casamento, jamais. O casamento é de Deus, é matrimônio de Deus. Mas se for na ética, não é bom casar. Vocês que estão aí, exatamente, se auto-agride para prejudicar o companheiro. Isso mesmo. As mulheres estão assim, elas estão se agredindo. E elas estão se agredindo ela mesma. Elas estão fazendo marcas no corpo. E quebrando a casa. Quem já passou por isso que mulher que quebra? Tem mulher que quebra a casa, meus irmãos. Ela quebra vidro, ela quebra tudo, meus irmãos. Tem mulher que desconta em tudo que ela vê, ela vai jogando para fora. Antes eram os homens, hoje é as mulheres. O mundo está diferente, gente, o mundo está diferente. Eu já falei para vocês, o mundo mudou muito. As mulheres estão quebrando tudo. Elas estão tenebrosas. Aleluia, glória a Deus. A coisa está feia, meus irmãos. As mulheres estão quebrando tudo. Então, tá complicado. Vocês homens, vocês mulheres. As mulheres sabem, é difícil encontrar uma. Então, vocês homens, mais que os homens. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado que vocês colocam dentro da casa de vocês. Cuidado. Eu falo por experiência própria. Olha o que aconteceu comigo lá, quando eu pequei lá. Eu tenho vídeos, meus irmãos. Coisas tenebrosas aqui no meu telefone. Se eu soltasse essa internet aqui, ó, eu ia complicar muita gente. Mas não, eu prefiro ficar em paz. Ficar um juiz lá no céu, né? Tem um vídeo aqui de mulher de faca na mão. Me ameaçando de faca, outros de revólver. Eu tenho um vídeo aqui de uma mulher com revólver. Tem outros vídeos aqui me ameaçando. Com uma faca. Toda sanguentada. Toda sanguentada do quê? O próprio se cortou e jogou no corpo, foi com a faca. Uma vez, uma mulher, sabe o que ela fez? Ela tirou sangue meu e sambou no meu sangue. Uma mulher fez isso. Sambou no meu sangue. Olha, meus irmãos, é forte demais isso que eu estou falando. Fez um coração com sangue meu, que foi derramado, e sambou em cima do sangue. Então, para vocês terem uma ideia, um dia do juízo final, como essas pessoas vão sofrendo nessa terra. É que, eu digo a vocês, tomem cuidado, meus irmãos. Então, tomem cuidado. Sério, meus irmãos. Um dia, eu vou pedir para o advogado se um dia eu vou soltar esse vídeo na internet. É porque tem muito sangue, o YouTube vai tirar. Mas a mulher fez um coração com meu sangue e sangue vai cima. Agora, se eu tivesse guardado pro coração, tinha matado, meu irmão. Tinha ou não tinha matado, gente? Vocês aí, alguém de vocês aí, suportaria isso aí? Sentar uma madeira. Poucas. Mais um anjo que desceu pro fogo, já era. Tinha ou não tinha? Quem aguentaria isso daí? Uma mulher capaz fez um coração e sambar em cima do seu coração do sangue. E aí, rapaziada? Os irmãos que tá aí. Quem admitiria isso daí? Então, por isso que eu falo pra vocês. Controle emocional é tudo. Olha lá, Henrique da Silva. Já vivi isso aí, pastor. Meu irmão, é cacete. Outro fala, não é cacete. Outro fala, eu sentava o pau. É zombaria com a sua própria vida. A vida que Deus te deu, que sua mãe te deu, que gerou por você. Porque o seu sangue é sua mãe, tá envolvendo sua mãe, seu pai. Imagina, mesmo. O cara olhar e falar, não, beleza, isso mesmo. Um cara pega, senta o pau, arranca o coração, mesmo. Então, a maldade dos homens, ela é repleta no quê? No estado de emoção descontrolado. Então, o que as leis têm feito? Né? Exatamente. João Vitor falou aqui, não, moleque, isso é respeito, aqui tem respeito.
Então, tá preto porque eu não estou aparecendo. O que as leis têm feito? As leis têm dado exemplos para as pessoas se matarem, gente. É o que está acontecendo. As leis estão fazendo pessoas se matarem. Esses caras que estão com a conta tudo travada aí em... Como fala? Maria, da pensão. Esses caras vão virar mendigo, de verdade. O outro falou que já perdeu a moto, o carro e a casa, mano. Tá morando em favor na casa da mãe. A mãe morre, os irmãos dividem a casa pra rua. Cadê uma mulher querendo dinheiro? Irmãos, não se engane. Mulher não quer pensão, ela quer dinheiro. O filho não tá passando fome, gente. Acorda pra vida. Essas leis têm que mudar. Então, quem concorda comigo? Diga, eu concordo. Se o filho não tá passando fome, por que essa pressa de justiça por dinheiro? E aí, rapaziada, o que vocês acham? Hã? Hein? Se o filho não tá passando fome, por que tem que te prender na cadeia por causa do dinheiro? O filho não tá vivo? Se o cara não quer pagar pensão, minha mãe cuidou de 8 filhos sem meu pai dar pensão. Minha mãe fazia o corre dela. Minha mãe não quis saber me falar, não quer nem justiça pra você não. Minha mãe foi pro corre. Minha mãe foi pro corre. Entendeu? O filho tá passando fome, então vambora. Engrenagem funciona assim. Então, mortes e mais mortes acontecerão, meus irmãos. Tudo isso por prazeres momentâneos. Parabéns, o irmão que falou. Elisângela falou bem também. Pensão e orar a mulher que é preguiçosa. A mulher que é preguiçosa, ela só fica dependendo da pensão. E outra ganância, né? Então a criança, ela quer. E tem mulher que o marido dá pensão e não pode ver. Quem já viu esse relato? Eu fiquei 9 meses sem meu filho vir hoje. E não deixa o pai ver, ou seja, não está preocupado com o filho. Desculpa, oda-se os filhos com os pais. Meus filhos hoje ficaram maravilhados. Ela não quer deixar o pai ver o filho, mas ela quer a pensão do filho. Entendeu? Então nós estamos vendo. Mas sabe o que eu vejo, meus irmãos? No fundo do meu coração. Vocês acreditam que eu estou sentindo a presença de Deus aqui? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus tem guardado os seus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vejo um Deus que tem guardado os seus filhos. Eu vejo um Deus que tem guardado os seus servos. Tem olhado do céu. Oh, louvado seja Deus. Estou chorando aqui. Eu tenho certeza que esses homens que passaram pela cadeia têm um coração bom, que viu que não pagou a pensão, não foi porque eles não quiseram. Eu vejo um Deus que tudo pode, que ama os seus servos, que vai entrar em favor do seu servo. Vai, mas um dia Deus vai se levantar, como se levantou a favor de Jó. Jó sofreu, meus irmãos. Jó padeceu. E quem via o sofrimento de Jó zombava dele. Você pecou contra Deus. Odiava Jó, começou a odiar. Os seus amigos começaram a odiar o Jó. Mas sabe o que aconteceu uma vez? Uma certa feita? Deus via do céu o sofrimento do seu servo. Mas sofreu aquele homem. Perdeu tudo que tinha. Mas sabia que as coisas da terra eram passageiras. Quando ele estava morrendo, ele disse: bem sei que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser impedido. E aquela glória, majestade de Deus tomou Jó. E acalmava o coração de Jó. Então o que se faz isso é você manter a calma. Entregar tudo na mão de Deus. Porque Deus sabe o que faz, meus irmãos. Um dia todos vão pagar pelo que estão fazendo abaixo do sol. Almas estão se perdendo por alto descontrole, outros muito emocionados. E foi o que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus é bem clara dizendo, ela fala assim, olha, domínio próprio é um dom do Espírito. Então vocês têm domínio próprio.
está sentindo a presença de Deus em casa aí? Muito forte, né, a presença de Deus. Mantenha calma. Suporta. É difícil? É. Suporta. O suportar não é o aceitar. O suportar é o sofrer para um novo tempo de bênçãos e vitórias. Foi o que eu tenho suportado. As lutas, as maneiras com que muitos me tratam até hoje na internet. Sendo que eu era apenas um homem que mostrei muita santidade. Quando eu caí, as pessoas me arrebentaram. Mas sabe que aquele homem que pregou santidade era um Paulo que também pregava, mas depois ele disse: um espírito veio contra mim. E o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, você vê, a Cleide, olha o que a Cleide fez. Eu tenho amor por ela, mas eu não esqueço, eu quero sempre falar isso dela, porque não foi sábia. Vocês acham que a Cleide foi sábia? Foi ou não foi? Ela tinha que chamar a igreja, fazer um concílio. Vamos orar para o nosso pastor, se ele está caído. Vamos, pastor, fica um pouquinho fora do tempo, fica de observação. Aí eu fico lá na frente do trabalho. Mas não, blasfemou contra a obra de Deus. Colocou teu irmão em vitupério. Vocês estão entendendo? Olhou para o dinheiro, exatamente. Né? Então, são emoções, meus irmãos. Podia pegar, né? A Camila, a Cleide, todo mundo. Vamos fazer uma reunião. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Se eu tivesse errado, vamos conversar. Fora de internet. Vamos montar um concílio para a igreja, igual o Paulo falou. Mas não, Deus falou isso, que ele vai morrer em 15 dias. Estou vivo até hoje. E quando eu falei que era o espírito do engano, as pessoas falaram que eu blasfemei contra o Espírito Santo. É brincadeira. E você começa a ver inimizades e porfias, são coisas da carne. Em Gálatas capítulo 5 fala isso. Exatamente, só indireta, fica estranho tudo isso. Então, que Deus tenha misericórdia da vida dela, né? Que ela venha se arrepender do que ela fez. Que vocês sabem, minha ex venha se arrepender do que ela fez também. Tinha acabado de dar a pensão, cara. Tinha pagado a pensão. Foi na internet, falou que não pagava nem pensão por você. Que o Jota fez, já confessou, né? Pediu perdão e tal. Mas que ele falou lá, negócio de travesti lá. Outros que fizeram, né? Eu fiquei calado, né? Eu fiquei calado. Outros que, quando eu estava no mundo, falou que eu era pastor, usando droga, sendo que eu estava no mundo. Eu mesmo falei para a internet inteira que eu estava desviado. Falando que peguei dízimo e oferta para fazer tal coisa. Então, cada um vai pagar pelo que faz. E paga, meus irmãos. Passa o tempo que for, meus irmãos, eu paguei. Eu paguei, meus irmãos. Tem coisa que ainda que eu devo pagar ainda, porque o homem se mele e se fará. Né? Eu perdoei o Jota, dei chance para ele, depois de tudo isso ele foi para a clínica mais 4 vezes. Então vamos embora. Tudo que fizeram, vão pagar. Porque essas pessoas têm pecado também e não confessaram seus pecados. Imagina Deus no dia do juízo, Deus vai falar assim: você, o seu pecado, você não falou na internet? Foi boa essa, não foi, gente? Deus vai falar assim: mas o seu pecado, você não falou que você, os seus, só dos outros, e os seus, você não confessou? Você não falou que você faz? Essa foi boa, hein? Mas é isso. É boa. Ele fala: mas você esconde os seus, é? Capaz de falar: mas não tenho pecado. Ixi, aí complicou. Você não erra. A pessoa, Deus fala assim: ó, você não erra? E aí você fala: não. Então o pagamento vai vir. Né? Vai vir um pagamento. Então, a pessoa, Deus fala assim: ó, agora você falou os pecados do Júlio, agora fala os seus pecados. Eita vida! Mas o acusador, ele esconde dele, né? Ele só fala dos outros. Isso é triste. Então, é o que tem.
Cadê a santa? Tem gente santa aí que não tem pecado? Então, as consequências da macumbaria é legal, Thiago. Vou fazer um vídeo sobre isso aí. Da hora. Então, meus irmãos, tenho que ir, tá? Um abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. E só Jesus para dar força, né? Mas tô aqui. Não tô bem hoje. Tô bem tristinho. Deixei meus filhos, fui de alegre, mas fiquei triste depois. Algumas coisas que aconteceu no meu meio familiar. Mas eu não vou usar droga para esquecer. Não vou encher a cara para esquecer. Não. Vou ficar em lágrimas com o pai, né? Acho que é melhor. É isso que eu preciso mostrar para Deus, que eu amo Ele. E eu sei que Ele pode resolver todos os meus problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Dói, mas problemas a gente tem. Você deve ter problema em casa agora, né? Mas fique em paz. O Deus que nos conduziu até aqui nos ajudará a chegar até o fim. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo abraça cada um. Que um dia a gente vai embora dessa terra, né? Esse lugar aqui não é eterno, ele é passageiro. Mais um domingo está chegando perto da nossa morte, mais uma semana. Logo vamos descer a sepultura. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos descer a sepultura, né? Mas Deus é fiel. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus é fiel. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Na minha, principalmente, que eu sou um escolhido, iluminado. Louvado seja Deus. Que me dê força para cada dia ensinar a vocês o caminho que devem andar. E que a gente consiga chegar lá, né? Primeiro conseguir salvar minha alma. Quem sabe essa semana eu venha a óbito, né? Ou você em casa venha a óbito. Quem sabe se essa semana o dia da sua morte. Quem sabe? E eu fico imaginando as pessoas depois que a gente morre, elas se arrependem do que elas fazem, né? Ah, ele foi um bonzinho. Se eu morrer, meus irmãos, amanhã na internet, o Flávio Gisele nunca me ligou. Falamos da morte do pastor Júlio, então, ele foi um bom homem. Nos ajudou, irmão. Mas hoje, sofrendo não parece. Outros que me falam mal de mim. Ah, ele foi um bom homem. Depois que morre, meus irmãos, todo mundo é bonzinho. Então ame as pessoas enquanto elas estão na terra. Jesus falava uma coisa muito interessante. Ele dizia, olha, reconcilie com o teu irmão enquanto está no caminho com ele. Antes que ele leve ao tribunal ao juízo. Então, quando morre, todo mundo é bonzinho. Tu não vai querer ganhar vida em cima de mim. Pastor, você quer falar sobre a morte do pastor Júlio? Aí, pastor Júlio César acaba de luto. Pastor Júlio César. Morre, pastor Júlio César. Morre o imitador de Davi Miranda. Morre, mas ninguém vai falar mal. Fala, tinha umas heresias, tudo que eu não gostava, mas ele era um menino bom. Pra vocês terem uma ideia, posso acabar com essa live rebentando? Posso? Posso não? Vou falar. Posso? Quando falaram, eu trabalhei 12 anos em clínica de operação de graça. Vocês viram algum canal repostando o meu trabalho, que meu trabalho era lindo? Alguém viu? Mas quando eu caí, todo mundo falou, né? Por que nem falaram que eu batizei o Pedrinho Matador, o maior cercado do Brasil? Por que eles falaram que eu saía de 3 horas de viagem com a Kombi velha, pegar drogados nas ruas, ficava 8 horas no hospital, internado, ficava lá esperando, com um ficha que a gente ia no poupa-tempo tirar documento das pessoas, RG. Por que eles não falaram isso? Por que não repostam isso? Sabe por quê? Porque o mundo é injusto.
E justiça o mundo não vai compartilhar. Quem entendeu da glória? Esse é o fato. Então fica a dica para quem fala mal de mim, né? Pra vocês terem uma ideia, eu levei pessoas da família. Eu já levei pessoas da família. Já levei pessoas na clínica para se internar de graça. E a própria família dessa pessoa fala mal de mim. Você tem uma ideia. Então é isso. Fica aí, tá bom, gente? Por que não postam? Por que não postam isso? Não vão postar. Postam Clínica Nova Esperança, Júlio César, o grande pastor que sai aqui, ó. 10 anos aqui em Minas Gerais. Agora me fala, qual pastor de Minas Gerais que tem clínica de graça? Qual pastor de Minas Gerais que tem clínica de graça e leva drogados para casa? Qual pastor vai? Não, vai, me fala um aí. Me fala um pastor que faz isso? Que pega o dinheiro e as ofertas? Vai, me mostra um. Me mostra um pastor aí. Até hoje, os mendigos que passam lá perguntam onde cadê o pastor Júlio? Porque eu amava aqueles mendigos. Aqui em São Paulo, você não vê mais, meus irmãos. É tudo dinheiro. E sabe quando eles fazem? Eles mandam os próprios internos ir para vender balinha no ônibus, que nem pode ser. Aí é externo, nem pode ser. Para ganhar dinheiro. Então, é isso. Fechou então, né? Olha o Flávio. Por que eu briguei com o Flávio? O cara tá perguntando por que eu discuti com o Flávio. Não é discussão. O Flávio pega os obreiros dele. O Flávio tem uma chácara, gente, que ele ganhou. Ele ganhou a chácara. Ele não paga aluguel. O Flávio e a Gisele. Sabe o que eles fazem com a chácara? O Flávio planta feijão. Eu já vi ele dando 2 cuinhas de feijão na favela. Feijão e milho. Põe uns obreiros para plantar e colher para ele, como um grande agricultor. Eu perguntei por que você não faz uma casa de drogados? Pra você cuidar dele, acompanhar essa alma, dar de comer, dar de vestir, um curso, um trabalho, ficar ali de graça. Quem concorda comigo? Mas não. Homem de Deus, para de falar do homem de Deus, mas as pessoas são cegas. Elas não entendem que o feijão, o arroz que estão lá, tudo bem, é uma social, mas vai morrer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso, para isso, tem que estar acompanhando. Quem entendeu? Aí vieram todos os fãzinhos. Ai, não. Gente, acorda pra vida. Num frio ali no Paraná, quantas almas o Flávio tem? O Flávio tem dinheiro para construir 3 casas, 50 casas. Mais do que eu tinha. Hoje ele tem. Mas ele não faz isso. Ele põe os obreiros dele para ficar plantando e colhendo, meus irmãos. É isso que eu briguei com o Flávio. Por isso que eu não andei mais com o Flávio. Tem como 2 andar juntos se não há concordância? Não tem como. Não quer sair do conforto, né, Flávio? Qual pastor que filmou o seu carro em sua casa? Vamos colocar o Thiago Souza lá. Tá milionário, né, Thiago? Milionário. Anda com ponto 40, segurança. Eu mostrei todos os meus carros que eu tinha, né? Já viu esse cara mostrando o carro dele? Já viu ele mostrando a casa dele? Eu mostrei todos que eu andava, né? Sim ou não, gente? Gente, acorda pra vida. Por quê? Porque, meus irmãos, é muito dinheiro que envolve. Por que os pastores não mostram os carros deles? Por que não mostra a casa onde vive? Olha, aqui meu quarto, essa aqui é minha sala. Porque é luxo, meus irmãos. Andam tudo escondendo tudo. Quando eu falei que eu tinha X6, perdi. Mas fui jogado, excomungado. Mas pelo menos eu mostrei, né, meus irmãos? A áudio eu mostrei, a X6. O meu carro agora eu mostrei também batido. Porque, meus irmãos, tudo tem que ter transparência. Mas são empresários da fé. Já mostraram? E o cara anda armado. Cadê o Deus do monte que mata as pessoas? Que vai roubar ele? Se tocar no homem, morre. Ô, gente, aquilo lá não foi Deus que matou, não. Vocês estão ficando loucos, gente. Quem falar que isso aí é blasfêmia. Eu já vi nego roubando uísque e morrer. Porque é a atenção do assalto. Eu fui assaltante, não sei como que é. Você ficar 3 dias, mano, sem comer, sem beber, for assaltar, você morre. Irmão, dá uma adrenalina no assalto, você é louco. Dopamina vai lá em cima. Você pode morrer de ataque cardíaco. Você tá entendendo? Então, tipo... E todo mundo, foi Deus que matou. Foi Deus o quê? Quem já viu vídeos do cara roubando uísque e morrer?
Então Deus estava defendendo isso, cara. Ah, Senhor. É só enriquecendo, o povo tá rico. Você viu o celular do cara? 15 mil reais o celular do cara. Parou de pregar doutrina, né? Mas não é inveja não, meu irmão. Gente, quem acha que eu sou apegado nessas coisas da terra? Quem acha? Eu não sou não, nunca fui. Nunca fui. E também nunca tive inveja de ninguém, gente. Nunca tive. Sou um cara muito tranquilo. Sou um cara que não ligo pra nada. Mas tá bem. Vai, tudo rico. Tudo rico. Entendeu? Não vai uma clínica pra ninguém. Sabe que coloca um mendigo dentro de casa? Coloca nada. Não tem coragem não. O cara andando com a ponto .40 dentro do carro. Se quiser, não, como que as pessoas são tolas? Jamais vou fazer isso. Também não aconselho que ninguém faça. O pastor anda armado, mas quando chega no altar, quem vai defender ele se o cara chegar lá com um 5,56? Se cima do altar ele morre. Lembra que foram matar eu lá em Ribeirão Preto? Cara, os caras não têm. Eles são cegos. Eles são pessoa pública, eles ficam abertos sem nada. Né? O cara anda aí armado dentro de um carro, mas se o cara quiser pegar ele em meio da multidão, senta o pau. Deita ali mesmo, no altar mesmo. Deita ali mesmo. O cara entra no culto, senta o pau. Poucas. E, ó, gente com a touca na cara, vai chamar quem foi. Até descobrir quem foi. Ninguém vai estar lá filmando a moto do cara ou o carro. Então os caras nem pensam nisso aí. Gente, a proteção está em Deus. Olha eu saio 3 horas da manhã, às vezes aí, ó. Vida aberta. Nunca ninguém me roubou. Chego nas favelas, sou respeitado. Entendeu? Então é isso, é proceder, é caráter, entendeu? Então, gente, que Deus abençoe a vida dele, né? E proteja ele, né? Que a sua arma, Thiago, venha travar, mas que Deus não venha travar na sua vida e venha te ter misericórdia da sua alma. Porque se continuar assim, você vai pro fogo do inferno. Falo com toda a propriedade. Muda, volta a pegar a doutrina, para de fazer chapinha na mulher, para de fazer sobrancelha, para com isso aí. Volta a pregar essa doutrina que você pregava. E é isso, gente. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. E perdoa algumas falhas aí de texto, mas quem gostou da live? Quem gostou da live? Quem gostou da live? Rapidinho tá acabando, hein? A bateria. Que Deus abençoe vocês. Ficam na paz. Que Jesus possa dar para vocês todo o amor. Tá? E toda a singeleza de coração. E que venha dar tudo certo. Acho que problema a gente passa, situações difíceis a gente enfrenta. Mas eu quero que vocês peguem a visão de hoje e leva em consideração, né, essas questões, porque são questões muito sérias. São questões muito sérias. Certo? E tem um novo que eu colhei hoje cedo, que é esse aqui, ó. Eu colhei esse louvor hoje cedo, eu vou soltar pra vocês aqui. E que vocês fiquem bem, tá? E me perdoa, meus irmãos. Fiquem bem, amo vocês. Deus abençoe a todos os meus inimigos e vamos embora. Vamos agradecer a Deus por nosso sofrimento. Ele está sentado no trono.
Sejam fortes, meus irmãos. Não desista de Jesus, não. A Ele a honra, o poder e a glória para toda a eternidade. Oh, glória a Deus. O poder. A Ele a majestade, o louvor e toda adoração. Aleluia. As lutas vêm, mas elas passam também, né? Um dia vai acabar, meus irmãos. Sejam fortes, tá, meus amores? Amo vocês. Obrigado pelo amor, pelo carinho. Cada um de vocês. Queria estar aí para abraçar cada um de vocês, a gente chorar juntos. Mas você é lindo, tá? Esquece disso. Vamos vencer tudo isso. E tudo vai acabar. Tudo vai acabar. O poder ao Rei Jesus. Então, vai chegar um dia, meus irmãos, que tudo vai embora. E hoje você está passando sofrimento, é pequeno perto do que Jesus passou, né? Então sejam fortes. Dá para passar, calma. A honra, a glória, o poder, a força e todo o domínio perante a sua fortaleza e justiça é dado ao Rei Jesus Cristo. Amo vocês. Se cuidem, tá? Por favor. Vocês prometem se cuidar? Se cuidem, tá bom? E vamos orar um pelos outros. A glória, e o poder, Jesus. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar amados, vocês possam estar atenciosos daquilo que Deus prometeu nos confins dessa terra. O tempo é breve, há um justo juiz sentado no seu trono de glória, pronto para julgar com retidão as nações. Lutas, lágrimas, dificuldades, enfrentamos. É necessário que isso aconteça para ser um grande obreiro, obreira aprovada para um grande lar celestial. As lágrimas são como se fosse redemoinhos de dor. O coração palpita quando a dor almeja dentro da alma. Mas em todo esse processo, existe um Deus que te ama tanto, que te ama, que te abraça, e te dá nessa noite para você um descanso. Descansa no Senhor. Um descanso que é muito mais confortável do que um travesseiro e um colchão bom. É o descanso da sua alma, pronto para ninar no colo daquele que tem poder, graça e é o grande Pai. Deus, eu te louvo nesta noite por todos os meus desafios, pelas minhas lágrimas, pelas lágrimas dos meus irmãos que estão ao vivo. Eu queria dizer o tanto que o Senhor é especial para nós. Continue nos dando misericórdia, luz e autoridade sobre a necessidade de sofrer. Não se esqueçam, vocês são especiais. Não desistam, sejam fortes. Eu acredito em vocês. Vocês vão chegar lá, vão entrar naquele lugar. O lugar de glória. Direi ao Rei, ao meu Rei, está sentado à minha direita, e aquele que está sentado vai abrir os portões celestiais para que vocês entrem nesse lugar. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Vocês são lindos demais. Parabéns. Você tem defeito, é normal. É nesse defeito que Deus quer ser o construtor, tá bom? Ele que é o seu auxiliar de manutenção da sua vida. Amei, te amo e amo vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima.
Ei, não desista. Há um céu preparado para todos nós. Vamos embora daqui. Não se esqueça disso. A paz, igreja. Deus abençoe.